Irmãos, na semana passada eu comecei a pregar um sermão, mas eu preguei só o ponto 1 do sermão. Então, tenho que terminar o sermão que eu comecei. São 3 pontos, como a maioria dos sermões que eu prego tem 3 pontos. Na semana passada eu preguei só o primeiro ponto. E hoje, então, quero terminar o sermão. Os irmãos que vieram na semana passada vão lembrar um pouquinho do que eu disse, e os que não vieram podem ouvir o sermão no sermonáudio ou no site da igreja, é isso, né? Acho que só o vídeo que não tem. O vídeo não tem, mas o áudio tem. Então dá para você ouvir. Como eu preguei só uma parte do sermão, ele é mais curto, ele só tem 40 minutos, não sei. 45 minutos talvez. Mais? Não olhe os minutos que tem, não. Vai lá e assista. Não se preocupe com os minutos, não. Né? Tira uma folguinha lá e assista, para você acompanhar pelo menos a primeira parte do sermão e fazer a ligação com este sermão com estes pontos que eu vou apresentar agora. Os irmãos que vieram vão lembrar que eu disse na semana passada que este trecho lido agora, Mateus 26, 47 a 56, é o texto que eu li durante a leitura do texto base. Os irmãos vão lembrar que eu disse que nesse trecho existem 3 discursos de Jesus. E os 3 discursos de Jesus, eu coloquei um nome em cada um deles. Primeiro, o discurso para o desertor dissimulado. E esse discurso para o desertor dissimulado, ele aparece nos versículos 47 a 50. E é um discurso muito curto. Jesus diz apenas para Judas: prossiga, vá em frente. É o que Jesus diz para Judas. Você vai dizer, mas não está escrito isso aqui na minha Bíblia, você está inventando. Então você tem que ouvir o sermão de domingo passado para entender por que eu estou dizendo que Jesus pronunciou esse discurso para o desertor dissimulado. Porque é possível detectar isso no texto que nós lemos, nos versículos 47 a 50, Jesus dizendo: prossiga, vá em frente nisso que você está fazendo. Mas não vou pregar de novo o ponto 1, o primeiro discurso, porque já, segundo o pastor Thomas, já gastei mais de 45 minutos nele. Então, o segundo discurso está nos versículos 51 a 54, é o segundo discurso. Esse discurso é um pouco maior, é o discurso para o discípulo imponderado. Discípulo imponderado é o discípulo que não pensa, é o discípulo que reage de pronto, ele não considera as realidades que ele aprendeu, e diante da ameaça, diante do ataque contra o seu Senhor e contra ele mesmo e contra a mensagem do seu Senhor, enfim, as coisas relacionadas ao Senhor, ele reage de modo imponderado. Então há um discurso também para esses discípulos. Não estou falando das pessoas que reagem assim por qualquer motivo, mas aqueles que reagem assim em face das verdades cristãs. Então existe lá um oponente, alguém que se insurge contra a verdade, contra a igreja, contra a palavra de Deus, contra o Senhor, e você então é um discípulo que reage de modo agressivo a isso. Você diz, bateu, levou. Atacou minha igreja, atacou a minha fé, atacou aquilo que eu creio, falou mal do Senhor Jesus, eu pulo no pescoço. Então existem discípulos assim. Então se você é assim, isso talvez você seja assim na sua casa. Então se é o caso, tem o discurso para você aqui de Jesus, ok? E o último discurso está presente nos versículos 55 e 56. E é o discurso para o desafeto. Desafeto é o inimigo, é o desafeto agressivo. É o discurso que o Senhor Jesus dirige àqueles que realmente o agridem. Não são todos, mas uma classe específica de pessoas que o perseguem. Uma classe específica de pessoas que o odeiam. Uma classe específica de pessoas que rejeitam o que ele diz e o atacam e atacam seus discípulos.
Não são todos, mas uma classe que nós vamos mostrar aqui durante a nossa exposição. Então, nós vamos ver hoje, então, o ponto 2, já vimos o ponto 1, já vimos o primeiro discurso, o discurso para o desertor dissimulado, e esse sermão, que os irmãos viram no domingo passado, sobre o desertor dissimulado, é um discurso muito assustador. Vários irmãos me procuraram no final do sermão. Estavam muito assustados com o discurso de Jesus, para o desertor dissimulado. E aí, durante a semana, eu escutei o sermão, e eu fiquei assustado com o meu sermão. Eu fiquei com medo do meu sermão. Eu comecei a tremer, eu me arrepiei quando estava escutando. Realmente eu experimentei o que os irmãos passaram no domingo passado. Eu vi o que os irmãos passaram aí nos bancos no domingo passado, porque o sermão de Jesus para o desertor dissimulado realmente é de assustar. Mas hoje, talvez os sermões sejam um pouquinho mais brandos. Vamos ver o que vai acontecer aqui ao longo da exposição. Veja aí no versículo 51. Os irmãos veem aí na sua Bíblia, no versículo 51, os irmãos veem expressões do tipo então, ou você pode encontrar uma expressão mais ou menos assim, eis que, ou e eis que. Pode ser que isso esteja na sua Bíblia, eu não verifiquei cada tradução, para detectar qual é a palavra, qual é a expressão usada para traduzir o que está escrito aqui na língua grega. Mas seja qual for a tradução que você tem, se é então ou eis que, essas traduções, elas não resgatam de forma precisa a estratégia ou a habilidade literária que Mateus emprega aqui quando ele usa a expressão grega. Que a expressão grega aqui, eu quero ressaltar esses aspectos porque isso me chama muita atenção, eu acho isso muito bonito na literatura bíblica. Né? Mateus, quando ele usa aqui o então, não é um então que ele diz. Quando ele usa um e eis que, né? Não é um eis que ele usa aqui, ainda que as traduções apresentem isso. O que ele usa aqui é um idu na língua grega, e essa expressão na língua grega significa vede. Vede. Ou vejam, se nós usarmos a terceira pessoa do plural. Vejam. O que Mateus está fazendo aqui? Mateus está inventando o cinema aqui. Os irmãos sabem quem inventou o cinema? Foi a Bíblia. Os escritores bíblicos inventaram o cinema. Como assim? Como eles fizeram isso? Os autores bíblicos, eles têm uma imensa capacidade de fazer com que o leitor veja a cena. E às vezes, como na época não tinha cinema, eles então, como diretores de cinema, eles fazem com que você veja a imagem. E quando eles querem focalizar uma imagem, eles dizem, veja, e aponta para um detalhe da cena. Você está vendo a cena toda. Então, de repente, eles dizem, idu, veja, e descreve, veja. E você olha, na sua mente você é dirigido para aquilo. Aqui ele fala, então, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, o que ele está dizendo? Olhe a mão dele. Então, enquanto você lê, você vê como se fosse uma câmera, focalizando a mão do discípulo. Isso se perde na língua portuguesa, essa dinâmica se perde na tradução, infelizmente, mas a Bíblia foi escrita numa época que não tinha cinema, então o autor bíblico tinha que criar essas imagens mentais nos leitores, e o que ele faz é isso, veja a mão dele, e você vê a mão dele, indo para a espada, para pegar a espada. Como seria isso no cinema? Dá para imaginar? É um close. Quem foi que inventou o close? Foram os autores bíblicos. Eles inventaram o close. Isso que Mateus faz é uma estratégia que é usada na literatura do Velho Testamento, que ele transporta para cá. No Velho Testamento existe isso. Vejam, isso é muito comum. O pastor Thomas é especialista no Antigo Testamento. E ele sabe, ele está concordando com a cabeça,
Também, se você não concordar, não vou mudar nada do que eu estou falando. Não, eu teria que me preocupar. Né? Mas ele está concordando. Aí ele fala, por quê? Porque, de fato, esse tipo de estratégia, de habilidade literária, aparece na narrativa veterotestamentária. Quem inventou a câmera lenta? Foram os autores bíblicos. Sabiam disso? Foram os autores bíblicos. Eles conseguem colocar no texto, eles colocam elementos textuais, partículas textuais, que fazem com que você leia mais devagar. E eles usam uma repetição que faz você ir lendo mais devagar, mas no português não aparece isso. Às vezes eles querem que a cena corra mais rápido. Então eles colocam elementos textuais, palavras, partículas, que fazem com que a leitura vá galopando. E se você lesse em hebraico, você ia galopar na leitura, andando mais rápido. Ele acelera a cena. Então Hollywood deve muito a Jerusalém. Hollywood deve muito à Bíblia. Eles falam mal da Bíblia, mas foi a Bíblia que inventou tudo isso. Acredite se quiser. Quem diz que a Bíblia é um livro para ignorantes, é um grande ignorante. É um imenso ignorante. Eu não tenho noção do que ele está falando. E aqui Mateus usa esse método, essa estratégia literária, para fazer com que o leitor tenha uma leitura agradável e entre na história e assista uma cena. Ele vê a mão do discípulo indo para a espada. Ele focaliza aquilo, dá um close ali. O fundo musical não inventaram, né? Mas quem sabe até tem alguma musicalidade nessas narrativas, não sei, eu nunca estudei sobre isso. Mas a dinâmica da cena, sem dúvida nenhuma, isso existe. Muito lindo perceber isso. Tem um livro que vai sair em breve, em português. Quando sair eu indico para os irmãos que têm interesse, né? Há vários irmãos que gostam dessas coisas, né? De estudar essas coisas. Né? E vai sair um livro em breve em português, que trata disso no Antigo Testamento, essas estratégias literárias. Aí eu indico para os irmãos se se deliciarem aí nessas coisas que acontecem na narrativa bíblica. Mas vejam, ele diz o seguinte no versículo 51, então, e aí é o foco, então, vejam, um dos que estavam com Jesus, Mateus não diz quem era, mas João 18:10, João capítulo 18, versículo 10 diz que este era Pedro. O texto diz que Pedro foi o homem que puxou a espada. Então veja na sequência. Estendendo a mão, puxou a espada. A Bíblia diz, em Lucas 22:38, a Bíblia diz que os discípulos tinham 2 espadas nessa ocasião. Eles não eram um grupo armado até os dentes, não era assim. Eles tinham 2 espadas apenas. E nós aprendemos aqui que um deles, Pedro, estava com uma. Então, esse discípulo que tinha a posse de uma espada, ele então estende a mão para pegá-la. E o texto prossegue dizendo que ele feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. O grupo, a milícia que foi prender Jesus, estava preparada para enfrentar alguma oposição. Tanto que eles foram armados com porretes e espadas para enfrentar qualquer tumulto que aconteceria. No entanto, houve ali uma estratégia de Judas que desarmou um pouco os discípulos. Os irmãos viram na semana passada, Judas se aproximou de Jesus como amigo, sem que os discípulos soubessem que ele já era o traidor. Judas deu o sinal, e nós vimos na semana passada que ele deu um sinal demorado, ele se prolongou no beijo, para que todos vissem o sinal. E então, quando os discípulos perceberam o que estava acontecendo, os discípulos então reagem, porque havia já uma predisposição a isso. Pedro havia dito, eu estou pronto para morrer com o Senhor. E todos os discípulos disseram o mesmo, o texto diz. Todos os discípulos disseram, nós vamos morrer com o Senhor. Então havia essa disposição, o grupo tinha 2 espadas, mas o grupo poderia atacar de outra forma. Os irmãos que já viram uma batalha campal, não? Sabem como é possível encontrar armas
pelo chão. Já viram briga em estádio? Já viram briga em estádio? O pessoal acha tudo. O pessoal arranca a trave e vai para cima. Pedra, mordida, pontapé, isso aí, batalha campal é assim. Então os discípulos, eles poderiam reagir com uma violência grande, mesmo tendo apenas 2 espadas, como diz Lucas. Eles poderiam reagir assim. Mas essa disposição inicial para dar a vida, para arriscar a vida pelo Senhor, ela logo vai se esvair. Ela logo se esvai, mas isso existiu de fato. O Senhor Jesus disse, vocês vão me abandonar. E isso aconteceu mesmo. Mas inicialmente houve essa reação violenta. Ela foi passageira. A coragem, a bravura logo sumiu. Mas ela aconteceu naquele instante. Então Pedro faz isso, estende a mão, pega a espada. O texto diz que ele dá um golpe com a espada e corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. O que o servo estava fazendo lá? Ele estava supervisionando a operação daquele grupo, porque um dos mandantes da operação era o sumo sacerdote, e ele mandou um escravo dele lá. Então, se os irmãos olharem com atenção, lembrarem do contexto histórico, do período em que isso aconteceu, os irmãos vão ver que os irmãos vão se lembrar que um escravo naqueles dias não valia muita coisa. O escravo era um objeto, o escravo era uma coisa. Então, o prejuízo que a revolta rápida e passageira do discípulo causou foi mínima. O grupo esperava talvez algo maior, mas o que aconteceu, na verdade, foi a reação apenas de um homem, Pedro, que pegou a espada e deu o golpe sobre um escravo. Não era ninguém lá muito importante, o saldo estava positivo, era o escravo. Certamente o golpe não foi na orelha. Nós aprendemos em Lucas e em João que ele cortou a orelha direita. Mas se ele cortou a orelha direita, isso não significa que ele falou assim, eu vou cortar a sua orelha. E foi lá e começou a serrar a orelha dele. Claro que não. Se fosse assim, ele serraria a orelha esquerda. Mas Lucas e João dizem que ele cortou a orelha direita. Aqui fala uma das orelhas, mas foi a orelha direita. Ou seja, o que Pedro fez foi golpear a cabeça, de cima para baixo. Mas o servo era escravo, mas não era burro. O que ele fez? O que você faria se alguém com uma espada lhe desse no meio da cabeça? O que você faria? Você vira. Foi o que o servo fez. Aí cortou a orelha. Direita, desculpa. Minha direita. Cortou a orelha direita. Ou seja, foi realmente uma reação muito violenta de Pedro. Ele ter golpeado dessa forma. Ele quis matar. Ele quis começar ali uma luta, uma batalha ali naquela hora, ali, entre ele, o grupo dele, os 11 que estavam ali, ele sendo um dos 11, e aquela milícia que estava lá. Ele quis começar realmente uma luta terrível e sangrenta lá. Mas isso foi interrompido imediatamente pelo discurso que Jesus faz ao discípulo imponderado, que é o que importa para nós. E que nós vamos ver o que Jesus disse para o discípulo assim, para o discípulo que reage desse jeito, para o discípulo que vê a causa do mestre ameaçada, vê o mestre sendo desrespeitado, vê os demais discípulos sendo ameaçados e atacados e alvos ali de inimizade, de ataques, e então reage de modo violento. Ele não aceita isso. E ele fica indignado com aquilo. E reage de modo que o próprio Senhor reprova. No texto de Lucas 22, que é o texto paralelo, eu vou abrir um parênteses aqui agora, tá ok? Vou abrir um parênteses aqui agora. Preste atenção nesse parênteses. O texto de Lucas 22, 50 e 51, fala que Jesus curou a orelha dele. Ok? Então já leram esse texto? Jesus curou a orelha dele.
esse servo, esse escravo do sumo sacerdote, tinha a orelha decepada. Né? Então Jesus fez o primeiro implante médico da história. Ele curou o servo. Mas os outros evangelistas não dizem isso, não contam isso. E muita gente fala assim, olha, está vendo? Como é que uma coisa dessas acontece? Se eles estavam lá vendo tudo o que aconteceu, como é que um conta uma coisa e outro conta outra? O que eu vou dizer agora pode surpreender um pouquinho vocês, mas preste atenção no que eu vou dizer. A variedade no relato de testemunhas diferentes, prestem atenção. A variedade no relato de testemunhas diferentes, as diferenças no relato de testemunhas diferentes, são prova de que o relato é verdadeiro. Vocês sabiam disso? Não é o contrário. Um fala uma coisa, outro fala outra, isso é invenção. Não. É exatamente o contrário. Se o relato é tudo igualzinho, é evidência de que as testemunhas entraram em acordo para contar a mesma mentira. Existe uma noção no contexto jurídico, que é o contexto que trabalha com testemunhas. E é uma pena que os nossos juízes não sejam mais filósofos. Não sejam mais os juízes que nós temos, excelentes juízes, mas muitos deles não têm a noção mais básica de justiça, não sabem o que fazer. Vocês assistem isso quando vêm as decisões judiciais que há por aí afora? Os irmãos ficam indignados às vezes, até as crianças ficam indignadas, mas isso é injustiça essa decisão. Né? E de fato é. Né? Há injustiças, sentenças e decisões tomadas por esses homens que ferem as considerações, as noções mais básicas, mais elementares de justiça. Por quê? Porque muitos juízes eles não são pensadores, eles não são filósofos, não são jusfilósofos. O conceito por trás da variedade de testemunhas, a maneira de olhar a variedade de testemunhas, deve levar em conta as diferenças de cada relato. Se o relato é igualzinho, é porque elas inventaram. Por quê? Por que isso? Muito simples. Numa cena como essa aqui, nem todo mundo vê tudo o que o outro vê. Imaginem a cena. Vamos fazer o que Mateus quer que façamos. Vamos olhar a cena. Estamos no Getsemane. Tudo escuro. Chega uma multidão com espadas e pedaços de pau. Temos essa multidão ali, esse grupo ali. Temos Judas se aproximando. Começa ali um alvoroço, os discípulos ali alvoroçados. Um olha para um lado, outro olha para o outro. Começa um murmúrio ali, conversas ali e tudo mais. Judas se aproxima, beija o Senhor. Jesus fala alguma coisa, Mateus escuta, João não escutou. Pedro leva a mão à espada, Mateus vê. Tiago não vê. E o Senhor se aproxima e cura a orelha do servo. Um vê, o outro não percebe. Há um tumulto ali acontecendo. A cena é rápida, tudo acontece depressa. As testemunhas estão ali. Se você reunir todas elas depois e dizer o que aconteceu, elas vão contar a história sem contradições, todas contando a mesma história, sem contradições, mas com elementos diferentes. E isso é prova do quê? De que todas estão dizendo a verdade. Cada uma viu de uma distância, cada uma escutou uma parte, viu uma parte, percebeu uma coisa, percebeu outra. A união de todos esses relatos mostra o que de fato aconteceu. Então, essa é a forma correta, adotada inclusive dentro da jusfilosofia, para se lidar com a questão de diferenças no relato de testemunhas. De modo que o que acontece aqui, Lucas falar da cura e Mateus não falar, é prova de que a história é verdadeira. Os advogados estão aqui, concordam comigo? Está certo o que eu falei? Está certo o que eu falei. Tá bom. É isso. Fecha parênteses.
Então, cuidado com esses ataques infantis que há por aí, né, nas universidades, nos lugares onde vocês trabalham, onde as pessoas apontam contradições, apontam informações desencontradas da Bíblia, dizendo que é prova de que é mentira. Não acreditem nisso, é o oposto. E explique para essas pessoas como funciona o lidar com testemunhas oculares. Como se chega à verdade ao se lidar com testemunhas oculares. Muito bem. Vamos prosseguir então agora. Fecha parênteses, depois dessa explicaçãozinha. 52. Vejam a sequência então. O texto diz: mas Jesus lhes disse. É assim que está na sua Bíblia? Mas Jesus lhes disse. É assim que está aí? Ou disse-lhe Jesus? É assim que está aí? Disse-lhe Jesus? Ok? Ok. Mas não é assim. O certo é, então Jesus diz. Não é no passado, é no presente. Por que Mateus usa o presente aqui? Por quê? Porque ele quer usar o zoom agora. O que é zoom? O Amorim já me explicou o que é zoom. O pastor Thomas explicou o que é zoom. O que é zoom? Sim, ela aumenta, ela aproxima. Não é isso? Não é zen. Zoom. O que Mateus faz aqui? Ele usa o presente do indicativo aqui. Então Jesus diz. O que ele faz? Ele traz a cena para perto. Esse homem é inteligente demais. Eu queria ser como Mateus. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E quando é que você dá um zoom? Quando você quer fazer o quê? Quando você quer enfatizar. Você quer enfatizar alguma... a pessoa está chorando no filme. Você dá um zoom. E mostra o rosto dela. Não é assim? Dá um zoom e mostra o rosto dela. É o que Mateus agora, então, quando ele usa o presente do indicativo, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer com que nós percebamos que o que vem agora é algo muito especial. Ele quer que nós olhemos para isso com atenção maior. Ele usa o presente, ele fala, então Jesus diz. É presente, é agora, está perto de nós. É o recurso que ele usa para trazer para perto as palavras dele, para que nós escutemos agora. Então essa é a estratégia que ele usa. E é claro que no português o tradutor ele tem que fazer os seus ajustes, não tem jeito. Eu sou tradutor da Bíblia também, e já fiz uma tradução que vai sair aí, talvez, quando é que vai sair, pastor Thomas? Vai sair no último trimestre de 2015, nós vamos ver a nossa tradução da Bíblia aí, vai estar aí à disposição de vocês. Mas não dá para fazer isso nas traduções bíblicas. Não dá para fazer. Eu não posso mudar o tempo verbal. Não consigo fazer isso. Não tem como fazer isso. Tem que respeitar o tempo verbal normal. Então aqui a tradução não é errada, mas ela perde um pouquinho essa dinâmica. Por que Mateus quer dar um zoom aqui? Porque o que vem agora é muito importante. O que vem agora é o discurso. O discurso vem agora. Então Jesus diz. Começa o discurso. E ele diz isso para quem? Para o discípulo imponderado. Você é um discípulo imponderado? Você é? Você não pensa? Na hora que fica bravo? Chuta tudo? Joga a Bíblia na cabeça da pessoa? Não? Faz isso? As irmãs que estão aqui, que têm marido incrédulo? Não? Joga o crucifixo não, joga o inário para o culto cristão. Bíblia capa dura, faz voar a Bíblia capa dura. Não? Os maridos que estão aqui, que têm filhos incrédulos, que têm esposas incrédulas e às vezes, não, agora não dá mais, agora eu pulo no pescoço. Não acontece isso às vezes em casa? Talvez não aconteça no contexto
no contexto do trabalho, talvez não aconteça no contexto do estudo, e olhe lá, mas pode acontecer no contexto familiar. Eu tenho parentes que eu tenho vontade de jogar a Bíblia em cima. Eu tenho, já quase joguei uma vez, e a minha Bíblia é iPad. Não? E estragar o meu iPad. Não? E não ia nem valer a pena estragar o meu iPad, minha Bíblia eletrônica. O que Jesus diz para nós, discípulos imponderados? O que ele fala para nós? Vamos ouvir. Ele diz no presente. Ele diz o seguinte para nós. Vejam, versículo 52. Mas Jesus diz: guarda a tua espada. Guarda a tua espada. O que significa essa expressão? Qual é o objetivo de Jesus ao dizer essa expressão? Claro, nós sabemos, há um sentido literal aí, claro. Estou dizendo, para com isso. Não agrida. Não agrida os inimigos, não faça isso. Mas o sentido dessa expressão pode ser honestamente ampliado um pouquinho mais, para que nós entendamos onde Jesus quer chegar quando ele diz, guarda a tua espada. É muito possível, notem bem, acompanhem esse raciocínio, é muito possível que Jesus, ao dizer isso, guarda a tua espada, ele esteja, além de ordenar a Pedro que pare de ferir, que interrompa ali a agressão, além disso, a forma como é construída a frase, a ordem, guarda a tua espada, é bem possível que ele esteja despertando na mente daquele discípulo imponderado um trecho, conhecido então na época, de uma obra apócrifa do Antigo Testamento chamada José e Azenate. Sabiam que tem uma novela, na época, chamada José e Azenate? Pensam que foi Edir Macedo que inventou? Foi não. Já existe nos tempos já antigos, uma obra apócrifa. E no capítulo 29 dessa obra, né, no versículo 4, existe exatamente essa frase, guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Essa obra não é histórica, é uma obra apócrifa, como eu falei, não é reconhecida como histórica, é uma invenção, é uma história inventada. Ela era anexada ao livro de Gênesis. Ninguém acreditava que era a Bíblia mesmo, mas era continuidade do livro de Gênesis, que contava sobre o romance de José com sua esposa, Azenate, e mostrava que um outro homem se apaixonou por essa mulher. E como foi que José ganhou a parada. É novela mesmo, é novela mesmo. É o mesmo enredo de sempre. Mas o que acontece? Num dado momento, um personagem está diante do vilão da história. Quem é o vilão das novelas de hoje? Como chama o vilão? Como chama o vilão da novela das 8? Vocês sabem sim. Eu tenho certeza que vocês sabem. Vocês estão olhando para mim e falando, não sei. Mentira. Estão dissimulados. Igualzinho Judas ali beijando ali, hã? Todos vocês sabem o nome do vilão. Eu não sei, mas vocês sabem. Mas enfim, não sei o nome do vilão. Eu descubro depois. Mas o fato é que vocês tinham que ver daqui. Vocês tinham que ver daqui de cima. Tinha que ter tirado uma foto, pastor Thomas. Não tem que colocar câmera aqui atrás, nessas horas, né? Mas, eu estou brincando com vocês. Mas o fato é que na hora que o vilão está prostrado, um dos personagens pega uma espada e o vilão está prostrado, rendido. Ele está ali caído no chão. Ele não tem mais reação. O que acontece? Aquele personagem se aproxima para matá-lo com a espada. E então o irmão dele diz, guarda a tua espada.
E ele prossegue a frase dizendo: porque não convém a um homem que adora a Deus fazer justiça com as próprias mãos. Então, o que acontece aqui? Acontecem duas coisas aqui, na hora que Jesus usa essa frase, guarda a tua espada. O Senhor Jesus evoca essa cena na mente do discípulo, e evoca também a frase que está anexa a ela. Nós não podemos, o homem que adora a Deus, o homem que segue a Jesus, o homem temente a Deus, não pode fazer justiça com as próprias mãos. Isso está anexado aqui, e nós aprendemos isso no Sermão do Monte. O Senhor Jesus disse: olha, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas vocês não devem agir assim. Dê a face ao que te fere. Farte-se de afronta, usando a linguagem de Lamentações, que estamos lendo o livro de Lamentações recentemente. Ande a segunda milha. Dê o outro lado quando alguém te ferir. Esse é o ensino de Jesus, e ele evoca esse ensino agora, ao fazer com que Pedro se lembre da história apócrifa de José e Zenate. Guarda a tua espada. Pedro sabia o que vinha depois, porque um homem temente a Deus não pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas tem algo mais aqui. Tem algo mais. Irmãos, Jesus é fantástico. Eu sou fã de Jesus. Eu sou fã, os irmãos não têm noção. Eu fico maravilhado com Jesus. Fico maravilhado. Às vezes eu estou preparando minhas coisas, eu não vejo a hora de contar para vocês. Eu não vejo a hora de contar para vocês o que eu estou aprendendo. Jesus, quando ele usa essa expressão, guarda a tua espada, ele sabia que essa expressão no apócrifo de José e Zenate, ele sabia que essa expressão era dita em relação a um inimigo prostrado e vencido. Mas agora, Pedro não está diante de um inimigo prostrado e vencido. Ele está diante de um inimigo poderoso. É uma milícia de vários homens, violentos, com espadas e porretes. Então o que Jesus está dizendo aqui? Nunca faça justiça com as suas mãos. Não importa se seu inimigo é forte ou se ele já foi derrotado. Não importa a condição do seu inimigo. Não importa se ele já está prostrado no chão. Não importa se ele já foi vencido e humilhado. Não importa se ele já foi derrotado e não representa mais ameaça nenhuma para você. Não ataque. Mesmo quando ele já perdeu a sua força, não o ataque. E quando ele for forte e poderoso, fazendo o mal, não o ataque também. Guarda a tua espada. Nós temos que aprender essa primeira parte do discurso de Jesus, porque nós somos rápidos para levar a mão à cintura. Rápidos. E logo nós vemos o close de Mateus na nossa mão, puxando a espada para ferir o inimigo. Jesus diz: guarde a sua espada, não faça isso. Não importa se o inimigo está prostrado, não importa se o inimigo é uma ameaça forte, nunca, em hipótese nenhuma, use a sua espada para ferir o seu inimigo, quando quiser defender a verdade, quando quiser me defender, nunca faça isso. Mas o discurso continua, e eu vou continuar explicando o discurso, porque o último discurso é muito curto, o último discurso é muito curtinho, então eu vou gastar mais tempo no segundo discurso. No discurso para os discípulos imponderados. Depois, no finalzinho, o último discurso é muito rápido. Mas vejam a sequência, o que acontece aqui. O texto diz assim: guarda a tua espada. Começou aí o discurso, já expliquei o sentido disso e a amplitude disso. Os irmãos devem ter entendido o sentido e a amplitude dessa expressão. E agora ele continua: porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Parece um ditado, não parece? Quem com ferro fere, não é assim? Parece um ditado? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não tem isso? Tem gente que procura até na Bíblia. Ah, está na Bíblia sim, está lá.
Está lá, eu sei, eu já li. Você já leu? Já li, está lá. Quem com ferro fere, 1000 anos passarão, a 2000 não chegarão. Não tem isso aí? Né? Tem isso aí também. Está aí, está lá. Tem gente que inventa um monte de versículo e bota lá na Bíblia. Né? E alguns pensam que esse está, quem com ferro fere, esse com ferro será ferido. Isso aqui, essa expressão parece um ditado, mas não havia esse ditado na época. Então o que existe aqui, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é pronunciar um princípio de justiça. Prestem atenção nisso, por favor, não percam isso. Jesus está enunciando aqui um princípio de justiça que está impresso na história e no universo. O que significa isso? O que eu falei agora? Qual o sentido disso que eu falei agora? Eu falei que Deus imprimiu no universo e na história um modo como a justiça funciona, cedo ou tarde. E esse modo é o seguinte: se você fere com a espada, você será ferido com a espada. Se você faz o mal vai alcançar você. Então, nós não precisamos, ele está dizendo para Pedro, nós não precisamos fazer justiça com as nossas mãos. Porque a justiça, com J maiúsculo, vai alcançar a pessoa que pratica a injustiça. E se não alcançar na história, vai alcançar nas barras do tribunal de Deus. Porque Deus imprimiu esse princípio no universo que Ele criou. Quem faz o mal, receberá o mal. Descanse, guarde a sua espada, aguarde. Os que usam a espada vai alcançar essas pessoas. É um discurso que ele está dirigindo não somente a Pedro, mas também a multidão que está chegando. Mas também a multidão que já chegou. Olha, esses homens que estão usando a espada vai alcançá-los. Guarde a sua. Há uma ordem impressa no universo que Deus criou. Deus fez um universo moral. Existem leis morais anexadas ao universo que Deus fez. E uma dessas leis é essa: a justiça sempre é feita. E se ela não é feita na história, ela é feita diante de Deus, mas ela é feita, porque Deus criou um universo onde essa lei impera. Os que usam a espada perecerão. Por isso, guarde a sua. Guarde. A espada chegará, não tem que ser pelas suas mãos. Guarde a sua e espere. Vejam, observem o Salmo, capítulo 7 do livro dos Salmos, o Salmo número 7. Veja esse princípio presente. Veja. Salmo capítulo 7, versículo 15. Eu quero que os irmãos observem isso. Salmo 7, 15. Aí os irmãos vão... Agora com as Bíblias eletrônicas, a gente não ouve mais o farfalhar das folhas. Né? Era tão gostoso aquela musiquinha do farfalhar, assim, né? Blá, 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 blá. Hoje a gente não escuta mais nada, ficou sem graça agora, né? Olha só, é tudo digital. Salmo 7, 15. Veja o que diz aqui. Quem abre uma cova e a torna mais profunda, acabará caindo na cova que fez. Você faz a cova, você faz a armadilha, quem cai nela? Você. É esse princípio impresso no universo. Veja o texto de Provérbios 28. Parece que há uma conexão aqui. Desculpem, Provérbios 26. Provérbios 26, digite aí. Digite aí no seu campo de busca. Digite aí. Provérbios 26, 27. Aqui completa um pouco mais, a coisa caminha um pouco mais, diz assim: quem abre uma cova cairá dentro dela, e veja, e a pedra se voltará contra aquele que a retirar. A pedra que eu tento rolar, rola para cima de mim. Vejam mais, Eclesiastes 10:8. Digite aí Eclesiastes 10:8. Diz assim: quem abre uma cova cairá nela. Aí o reflexo dos Salmos, e aí vem: e quem derrubar um muro, o que diz?
uma cobra o morderá. Eu tento derrubar um muro para prejudicar meu vizinho. Tem uma cobra escondida nele, ela me morde. Não? O vizinho não fez nada. A cobra estava lá. Vejam, Isaías 50:11. Tem algumas variações de tradução, Isaías 50:11. Eu vou tentar resgatar aqui o sentido, parece ser o mais provável. Isaías 50:11 diz assim: todos vós que acendeis fogo e vos armais com tochas acesas. Pode ser flechas incandescentes também. Pode ser tocha ou flecha. São pessoas que estão acendendo fogo, estão incendiando e estão usando flechas com fogo ou tochas para prejudicar alguém. O texto diz: andai entre as labaredas do vosso fogo. Você acende o fogo, é você que se queima. E entre as tochas que acendestes, as flechas incendiárias afetam vocês, elas se voltam contra vocês, elas atingem vocês. É essa norma da justiça divina. Veja Apocalipse 13:10, para não dizer que é só um princípio veterotestamentário, você vê Apocalipse 13:10. O texto diz em Apocalipse 13:10, se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. É a justiça divina impressa na história e no universo. O que fazer então? O que ele está dizendo para o discípulo dissimulado? Guarde a espada e deixe as coisas acontecerem. Por quê? Porque estes homens que usam a espada serão alcançados pela espada. Isso é muito importante para nós, porque nós ficamos indignados contra a injustiça, nós ficamos indignados, e aqui especialmente falando contra aqueles que se levantam contra a nossa fé. Nós, muitas vezes, temos que enfrentar provocações difíceis. Nós somos provocados, ridicularizados, agredidos, zombados, e temos o desejo de lançar mão da espada. O Senhor Jesus diz: calma, um dia a espada da justiça alcançará estes que usam a espada para ferir você. Nós nunca devemos responder, nunca devemos reagir pagando com a mesma moeda. Nunca. Eles trazem espadas, guarde a sua. Eles trazem porretes, guarde o seu. Não há sentido, por exemplo, uma discussão muito atual, no cristão que agride homossexuais. Não há sentido nisso. O Senhor Jesus reprova isso. Os cristãos não devem agredir homossexuais, feri-los, zombar deles, ridicularizá-los. Não. Nós devemos sim discordar desse modo de viver. Nós devemos admoestar os homossexuais que conhecemos, mostrando a eles o que é uma vida de santidade, mostrando a eles o que é uma sexualidade saudável nos padrões que o Senhor desejou que nós a vivêssemos para a nossa felicidade, para o nosso bem, para a nossa alegria. Nós devemos mostrar isso e dizer para eles: vocês estão errados nesse modelo de vida. Vocês não devem prosseguir nessa forma de viver, assim como nenhuma pessoa que segue uma forma de sexualidade reprovada na Bíblia deve receber o nosso apoio. Não só os homossexuais, mas qualquer outra pessoa que vive uma vida sexual errada. Qualquer outra. Mas nós não podemos agredi-los. Nós não podemos feri-los. Nós não podemos remedá-los. Nós não podemos ridicularizá-los. Nós não podemos desprezá-los. Nunca devemos fazer isso. Nunca. Eles fazem isso conosco? Fazem. Fazem. Muitas vezes. Claro que isso não aparece na televisão. Sempre aparece quando eles são as vítimas de cristãos
ou de pessoas de outras crenças que cometem esses excessos que são reprovados na Bíblia. Mas eles fazem conosco essas coisas, eles zombam de nós, nos provocam, nos agridem. Eu disse aos irmãos algum tempo atrás que em Bragança Paulista teve uma parada gay, na rua da igreja. E eles vinham ali, aquele grupo todo, com roupas ali, vestidos de mulher, travestidos ali, e outras expressões bastante chocantes de imoralidade no meio da rua, protegidos por policiais. E eles foram caminhando na sua parada, até que eles viram a nossa igreja. O que eles fizeram? Eles pararam na frente da nossa igreja. Na frente. E foram até a frente, a porta da nossa igreja. E começaram a fotografar ali, abraçados, se beijando, na porta da nossa igreja. Eles viram, na época o pastor Marcos Samuel morava em cima da igreja. Viram que havia crentes ali no andar de cima olhando. Eles pararam ali para nos provocar, para rir de nós, para nos desrespeitar na nossa fé, nos nossos escrúpulos e nos nossos valores, coisas pelas quais estamos dispostos a morrer. Eles pararam ali para fazer isso. O que deveríamos fazer? Na Idade Média jogavam um balde de óleo quente de lá de cima para baixo. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que guardar a nossa espada. Temos que colocar a nossa espada na bainha e lembrar: isto que esses homens fizeram, um dia a justiça vai alcançá-los, ou nesta vida, ou diante das barras do tribunal de Deus. Descanse, faça a sua espada descansar. Um dia o Senhor fará justiça. Vejam o que diz o Salmo 37. Eu gosto muito desse salmo. Vejam o que diz. Eu não quero cansar vocês, mas eu quero mostrar esse salmo para vocês. E se os irmãos estiverem cansados, eu não vou fazer nada. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Se estiverem cansados, eu vou pregar do mesmo jeito. Eu quero cansá-los hoje, né? Eu quero ter o prazer de cansá-los. Eu falei isso outro dia aqui, né? Quero ter o prazer de cansá-los com a Bíblia. Então, repito aqui o que eu falei. Não há outra opção. Vou cansá-los com a Bíblia hoje. Então, vejam o Salmo 37. Vejam como esse salmo é atual. Eu já compartilhei esse salmo já na quarta-feira. O pastor Thomas escreveu um comentário sobre esse salmo. E eu quero apontar aqui para vocês como esse salmo está relacionado com o discurso de Jesus ao discípulo irritado. Veja o que ele diz. Salmo 37. Não te aborreças por causa dos homens maus. Não fique com raiva deles. Não deixe o ódio crescer, nem tenhas inveja dos malfeitores. É um outro efeito que podemos, às vezes, desenvolver no coração, ter inveja dos que fazem o mal. E aí vem o texto, o versículo 2. Pois em breve secarão como relva. Vejam, morrerão à espada. Vivem da espada, morrerão da espada. Pois em breve secarão como relva, murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, guarda a espada. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e Ele satisfará o desejo de justiça. Implícito aqui, cuidado com esse versículo que é usado errado, né? Cuidado, desejo de justiça não é qualquer desejo, não é o desejo de comprar uma casa, não é o desejo de ganhar um diploma, não, nada disso. Desejo de justiça. E Ele satisfará o desejo implícito de justiça do teu coração. Os que vivem pela espada cairão. Ele fará isso. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Guarda a espada. Guarda. Ele diz: vocês não sabem que eu tenho mais de 12 legiões de anjos à minha disposição? Ele vai dizer daqui a pouco. Estou adiantando o sermão. Vocês não sabem que eu tenho mais de 12 legiões de anjos? Guarda a tua espada. Ele fará. Ele agirá. Prossiga.
farás tua justiça sobressair como a luz, o teu direito como o meio-dia. Descanse, a justiça será feita. Descansa no Senhor e espera nele com a espada na bainha. Espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso só lhe trará o mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. A espada vai alcançá-los. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Eu vou até o 15 só. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que o seu dia está chegando. Os ímpios arrancam a espada. Acho que Jesus lembrou desse salmo naquela hora. Os ímpios arrancam a espada e preparam arco para atacar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e seus arcos serão quebrados. Viveram da espada, viveram pela espada, morrerão pela espada. Guarde a sua, guarde a sua. E espere. Esse é o discurso de Jesus para você. Ele não terminou, não. Volte para Mateus. Estão cansados? Sinto muito. Vou continuar. Vejam como termina o discurso. O discurso termina no versículo 53. Diz assim: ou pensas que eu não poderia rogar a meu Pai, e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Jesus está dizendo: quem vocês pensam que eu sou? Vocês acham que eu preciso da sua espadinha? Quem você pensa que eu sou? Você acha que eu preciso da sua força, do seu braço? Você acha que você tem que me defender? Quem você pensa que eu sou? Você, uma criancinha, quer entrar na frente com o seu braço para defender um grande general como eu? É isso? Você, uma irmã, uma donzela, uma senhora, você quer entrar na frente do grande general para me defender? Você acha que eu preciso da sua ajuda? Você acha que eu preciso da sua proteção? Em quantos vocês estão? Ele olhou ao redor. Em quantos vocês estão? 12? Talvez vocês não tenham percebido ainda. Um já traiu, aquele beijo foi falso. Talvez alguns aqui estejam pensando que eu tenho 12 amigos aqui. Ok, continuem pensando. Continuem pensando que eu tenho 12 amigos aqui. Quantas espadas? 2? Ok. Tem uma surpresa para vocês. Eu não tenho 12 amigos. Eu tenho 12 legiões. Não 12 amigos. Eu tenho 12 legiões. Não de homens com 12 espadas. Eu tenho 12 legiões de anjos. Quanto tinha cada legião na época? 6.000 soldados. Quanto que é 6 vezes 12? 72.000 anjos. Se bem que aqui é uma força de expressão só. Ele está dizendo, não, eu tenho 72.000 anjos. Tem que até contar lá para ver se está certo, se ninguém faltou. Não, não é isso. Está dizendo o seguinte: eu tenho uma multidão de... Ele usou a expressão 12 legiões de modo figurado. Ele quer dizer o quê? Que ele tinha um exército de anjos diante dele. Eu não preciso de vocês. Não preciso. Eu sou o grande general, o Senhor da glória. Vocês esqueceram o meu sermão no capítulo 24? Vocês esqueceram o que eu disse no capítulo 24? Que quando o Filho do Homem voltar, todos o verão descendo do céu com grande glória e os seus anjos com ele? Vocês esqueceram isso? Vocês não sabem que eu sou o Senhor da glória? Que eu sou o Senhor do universo? Que os anjos me servem?
que os anjos me serviram no deserto, quando eu fui tentado. Vocês não sabem disso, não se lembram disso? Guardem a espada de vocês. Eu não preciso da proteção de vocês. Eu preciso da obediência de vocês, da sujeição de vocês, do seguir humilde de vocês, da glória que sai da boca de vocês. É disso que eu preciso. Eu não preciso da proteção de vocês. É isso que ele diz para você. Esposa indignada. Esposa discípula indignada. Esposo, discípulo indignado. Pai, discípulo. Filho, discípulo indignado. Aluno, empregado, amigo indignado. É isso que ele diz a você. Guarde a sua espada. A justiça será feita. Lembre-se, não preciso da sua proteção. Preciso da sua obediência, não da sua proteção. Descansa. Descansa. Um dia, a espada virá, mas não será a sua. Será a minha. A minha virá. E naquele dia, a minha espada vai se fartar. E ninguém me dirá, guarda a tua espada. Porque ninguém tem autoridade para isso. E eu não vou guardá-la. A minha espada vai se fartar de carne. De carne de reis. De carne de poderosos. De carne de escravos, de servos, de pobres, de homens, mulheres. A minha espada um dia vai se fartar. A sua não. Guarde a sua. Espere. Um dia eu desembainharei a minha. E assim o Senhor Jesus termina o seu discurso aos seus discípulos imponderados. E vem o último discurso, que é o discurso para o desafeto agressivo, que eu vou acabar em um minutinho. Veja o que acontece aqui. Mateus 26, 55. Jesus disse à multidão naquela hora: saístes com espadas e bordões para me prender como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava sentado no templo ensinando, e não me prendestes. Esse discurso é muito simples. Esse discurso para o desafeto agressivo. Não é para todos os desafetos agressivos, mas é para um grupo de desafetos agressivos. E esse discurso é o seguinte: vocês me conhecem e sabem que estão sendo injustos. Meu Deus! Meu Deus! Quem se encaixa nisso? Vocês me conhecem e sabem que estão sendo injustos. Vocês ouviram os meus sermões. Vocês ouviram os meus ensinos. Vocês me conhecem e sabem que estão sendo injustos quando me atacam. Vocês sabem que estão sendo injustos quando atacam os meus discípulos. Vocês sabem que estão sendo injustos quando atacam as coisas que eu ensino. Vocês sabem que eu não sou um salteador. Vocês sabem que eu não sou um enganador. Vocês sabem que eu não sou um ladrão. Vocês sabem que eu não sou um malfeitor. Vocês conhecem a minha justiça, a minha bondade. Vocês sabem. Vocês estão me atacando por má fé. Vocês sabem quem eu sou. Será que alguém aqui se encaixa nisso? Será que alguém que está me ouvindo agora em casa se encaixa nisso? Será que alguém que está me ouvindo, que vai me ouvir nas gravações, se encaixa nisso? É alguém que ataca a verdade? É alguém que ataca o Senhor Jesus? É alguém que ataca os seus discípulos? E sabe que isso é injusto. Sabe que ele diz a verdade. Sabe que ele só ensina o verdadeiro e o bem, o bom, o certo, o proveitoso, o santo. Sabe, mas ataca
de má fé, sabendo que está sendo injusto. Há alguém assim aqui? Há alguém me ouvindo aqui? Que se encaixa nisso? Nesse discurso de Jesus existe algo implícito. Existe uma outra verdade embutida aqui. Vocês me viram no templo todos os dias. Sabe como eu sei? Eu também vi vocês. Vocês me conhecem. Mas eu conheço também vocês. Vocês me viram lá ensinando. E eu os vi também. Agora, vocês me tratam como se não me conhecessem. Como se eu fosse um ladrão, um salteador. Muito bem. Hoje, no dia em que vocês desembainham suas espadas, vocês me tratam como se não me conhecessem. Muito bem. Um dia, eu desembainharei a minha espada. E eu que os conheço, vou tratar vocês como se não os conhecesse. E direi, eu não vos conheço. Apartem-se de mim, malditos, não os conheço. E vocês conhecerão a minha espada. Temos 3 discursos aqui. Qual discurso é para você? Temos o discurso para o desertor dissimulado. Prossiga. Esse é o discurso para você. Você é um desertor, você é um traidor, um apóstata, alguém que abandonou a fé. Esse é o discurso para você. Prossiga. Temos o discurso para o discípulo imponderado. É você? Há um discurso aqui. Guarde sua espada. Espere, descanse. Eu sou o grande rei. Eu sou o grande rei. Um dia farei a justiça prevalecer. Esse é o discurso para você. Há o discurso para o desafeto agressivo, que sabe quem é o Senhor, mas o persegue. Há o discurso para você aqui, dizendo, vocês me conhecem, sabem o que estão fazendo, mas eu os conheço também. Hoje é o dia da sua espada. Chegará o dia da minha. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos. Ó Deus, ajuda-nos. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos com temor e tremor. A sua palavra é viva, é forte, é pesada às vezes, mas ela também é mel que nos revigora. Ó Deus, ajuda-nos para que esses discursos nos despertem, para que esses breves, pequenos, 3 sermões de Jesus falem a nós, não só agora, mas sempre, e nos alimentem, e desenvolvam em nós temor e tremor, e nos tornem crentes mais alertas, mais vigilantes, e nos façam andar ao seu lado, sempre. Sempre andando com o Senhor, mesmo quando a noite cair no jardim, mesmo quando a multidão chegar com espadas e porretes na noite. Ajuda-nos a ficar ao seu lado, o lado do grande general, do Rei dos Reis, aquele que um dia vai se levantar e fazer justiça. Ajuda-nos nisso. Aqueles que estão aqui, que estão oscilando, ajuda-os a permanecer firmes ao lado do Senhor. Aqueles que
ouviram e tomaram para si um desses discursos, que eles tenham forças para aplicar as verdades que emanam dessas palavras nas suas vidas pessoais. Ajuda-os nisso também. Nós suplicamos essas bênçãos e pedimos que o Senhor nos console, nos conforte e nos mantenha alertas sempre. Em nome de Jesus. Amém.